Sempre dizem que a primeira vez é uma coisa que fica marcante, né? A primeira vez de tudo, a primeira vez que você vai para a escola, a primeira vez que você conhece uma pessoa, né? Sempre marca aquela primeira vez, que é o primeiro contato que você está fazendo. E essa é a primeira vez que o Musas está fazendo um podcast. Olha a emoção! É a primeira vez do Musas num podcast e aqui com vocês, uma honra. Muito obrigada pelo convite para estar aqui no comando, conversando com vocês. E é gratificante e a gente pode dizer que festivo, porque a gente faz um primeiro podcast, quer dizer que a gente está na trend, né? Mas também é um primeiro podcast para comemorar muitas coisas, celebrações. 8 anos de Musas, Lúcia, Alana e Fernanda, 3 guerreiras que estão ali na lua junto com o São Jorge Guerreiro, porque 8 anos comandando um grupo de mulheres, gente, não é fácil, né? Não é fácil, é desafiador, mas é o número 8, né? E o 8 é o símbolo do infinito, é o símbolo de dedicação, um símbolo de esperança, e acho que é um símbolo de amor, né? Amor ao que faz bem. Então, é o que a gente pensa que comove e move a gente, né? Então, é 8 anos que vem o infinito disso tudo, e a gente tá aí para comemorar, celebrar e falar o propósito maior, que é levantar o poder da mulher, o nosso poder e o poder da mulher, o poder do feminino, o poder do amor próprio, que é o principal foco de todo esse projeto que a gente leva aí, de mãos dadas, né? Sempre. E assim a gente já fica emocionado, né? 8 anos de choro, né? Porque não tem como não chorar. E arrepiada, né? Exatamente. A Lúcia disse aqui, né, que assim, são 8 anos de dedicação e também de um pouco de ajuda, né? Ajuda mútua da Alana, da Fernanda, porque assim, cada uma precisou abrir mão um pouquinho do que é a outra, do que pensa, porque a gente vem de culturas, vem de famílias de criação diferentes, né? E a gente cria uma cumplicidade com isso, cada uma com seu jeitinho. A Lúcia mais ali, animada, animadora de torcida. A Fernanda, quietinha ali, mas é que tá sempre ali, atenta aos detalhes, tá chamando ali no cantinho para dar uma atenção. Ela adora um canto, gente. Né? A Lana, que é a inspiração e atualmente é a nossa principal destaque, né? Nós não somos escola de samba, mas ela é o destaque. Ela é a musa da bateria do Musas. E daí, a garota do momento. A garota do momento. Boa! Eu vou chamar um pouquinho aqui a Fer para falar, porque a Fer é sempre tão quietinha, né? Ela precisa falar hoje, senão a gente vai tirar o microfone dela de vez. Exato. Né? Fer, esses 8 anos, o que é para você, passando por todas as dificuldades que um grupo passa normalmente, né? Já passa, o que você está mostrando aí? 18, gente. Horas iguais. Adoro. Eu também tenho essa mania de tudo. Mas como que foram esses 8 anos para você? Como que isso mudou? Porque muda a gente também, né? Muda. E olha, gente, só tô arrepiada. 18, 8. O infinito. O amor. Bora, Fer. Bora. Olha, nesses 8 anos, eu digo que eu tive um crescimento muito grande, porque não é fácil caminhar, se doar, ficar atenta nos detalhes, fazer tudo. Mas cada história que passou pelo nosso grupo, que passa, das meninas que estão lá, faz que tudo faça valer a pena. E a Fer é de poucas palavras, mas a Fer, ela é muita emoção. Né? Não dá liberdade, pelo amor de Deus. Melhor não. Eu sou mais quietinha, eu sou mais de fazer. A Fer é mais de fazer, mais de colocar a mão na massa. Agora, a Lana, né? Todas aqui vocês têm uma história de superação, porque estar num grupo há 8 anos é você se superar o tempo todo, porque você tem que administrar a sua família, você tem que administrar o seu jeito de ver as coisas, e você tem que administrar um tanto de mulher que não sabe dos seus problemas e que cada uma quer ser única ali, né?
Então, é difícil. Você vai se moldando ao longo do tempo para você conseguir agregar. Porque senão é muito mais fácil, gente. Ele tá com... vamos acabar com isso. Não, mas é muito mais difícil construir. E a Alana tem a história dela, que é uma história que se mistura também com a história do Musas, que é uma história de superação, né, Alana? Sim. E conversa um pouco, então, com a gente, fala um pouquinho de como que é estar no Musa há 8 anos, como que era a Alana de lá atrás Nossa, e como que é a Alana hoje, né? a Lana antes do Musa, a Lana antes de se encontrar na atividade física, né? Era outra pessoa, com quase 120 quilos aí, até que eu decidi, em algum momento da minha vida, buscar cuidar mais de mim, né? Me cuidar e fazer uma reeducação e emagrecer. E aí, encontrando as amigas loucas, aí nós nos encontramos aí, criamos o Musas, né? E o Musas é o mais gostoso, assim, que eu acho, e aí, quando eu falo, eu me arrepio, assim como as outras, é ver como nós conseguimos, sem perceber, mudar a vida das outras mulheres. Porque, às vezes, com um pouquinho que você faz, uma palavra da Lúcia no grupo, porque a Lúcia é a mãe de todos, é aquela que tem... que se você precisa de uma palavra ali, de um direcionamento, de um caminho, fala com a Lúcia. Né? E eu não vou falar muito agora sobre ela, porque eu vou chorar. Não, pelo amor de Deus. A Fer, que tá ali comentando as comidinhas, comentando alguém que tá doente, comentando alguém que treinou. E isso faz muito sentido para a vida das mulheres no dia a dia. Né? Você acha que não, às vezes é um comentário, é um bom dia que vai mudar aquele dia, aquele final de semana, aquela sensação de depressão, de incapacidade que a pessoa tá. Isso, nossa, isso faz muito sentido para mim no dia a dia. Porque o principal, né, Lana, a gente não tá ali disputando com ninguém, a gente tá ali Exato. uma para motivar com a outra. Sim. E eu acho que é isso que é o diferencial e é isso que mantém a gente vivo por 8 anos. Sim. Não tem a disputa. E eu não... A maior disputa é comigo mesmo, todo Exato. dia. Eu brigo comigo mesmo todo dia. E a gente vê isso com as meninas que estão lá ativas. Porque tem as que ficam lá escondidinhas por vergonha, muitas vezes. Por não saber como abordar, como chegar, como se posicionar. E a gente fala às vezes, não adianta ser por nós, tem que ser por você em primeiro lugar. Então, acho que é isso que faz a gente reforçar que a motivação maior é o propósito do nosso grupo, né? A inspiração, a motivação. Então, nós somos motivadoras. Eu acho que cada um tem o seu papel especial, principalmente a Lana, que é o exemplo de transformação de corpo e mente, porque as pessoas mudam, não é só o corpo, né? Porque não é só a estrutura. Mas a principal é esse foco que o Musas tenta dar e tenta transmitir, que é o que a gente vê, que é o que a gente sente. Porque também não dá para você falar que isso é tudo uma falsidade, porque não se comporta uma falsidade por 8 anos, né? Sim, então, sim. o principal motivo da gente reforçar sempre é o poder inspirador de motivar e transformar mulheres. É esse o nosso foco, é o nosso sonho. De cada vez mais. Tem as meninas que são mais quietinhas, são tímidas, mas elas estão lá e elas ficam... Às vezes elas vêm conversar no privado e falar, olha, eu tô aqui, não me tira do grupo, mas eu vejo a postagem, eu me animo, eu só não tenho coragem ainda de mandar foto, não conheço muita gente. Mas elas estão lá participando, então a gente está motivando indiretamente essas meninas também. E assim, é engraçado, né? Esse poder que existe, né? Porque às vezes você nem conhece a pessoa do outro lado, que ela está no grupo, e você está tendo um poder gigantesco de transformação na vida daquela pessoa. E 8 anos, gente, a gente teve uma pandemia aí no meio. Teve a pandemia. Sim. E a gente, acho que o que mais nós falamos no grupo durante essa pandemia e no pós foi: nós sobrevivemos a uma pandemia, um século. Com vídeos, lembra? Nossa! Fazia vídeos. Fazia vídeo chamada. Para chamar as meninas. Vamos Sim. fazer uma vídeo agora. Vamos, lembra que tinha os desafios? Agora a gente vai... Sim. A gente vai fazer desse jeito, todo mundo ligando a câmera. Teve um dia que nós fizemos balada, né? Teve de a balada, tudo, né? A gente fez uma balada virtual para cada uma na sua casa poder sentir que a gente estava de mãos dadas mesmo que virtualmente, né? Porque hoje em dia, se você se encontrar presencialmente com uma pessoa
já é eu falo que é um presente, né? Dedicar seu tempo pra Dedicar isso, seu né? tempo com alguém presencial, principalmente na correria, na loucura do seu Sim. dia a dia, é o maior, acho que é o maior presente que alguém pode dar para você. Não é presente físico, é o estar com você. Sim. E o grupo, a gente percebe que o grupo em si, ele acaba se conectando através, graças a Deus, da tecnologia que hoje nós temos no mundo, né? E essa conexão reforça o que a gente gostaria de fazer presencialmente, porque como não dá, seria possível, né? Mas reforça o que a gente preza de estar perto das pessoas, de acompanhar pessoas e ajudar pessoas, né? Não é todo mundo que está disposto a falar, mas tá ali, né? Mas ali. está disposto para o que der e vier. Exato. E muita gente hoje, eu percebo que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, a dificuldade dos encontros, mas as pessoas estão precisando muito de atenção, Sim. né? A gente não tem isso da atenção. Então, e eu acho que o grupo, ele traz essa atenção. E já que a gente está falando do grupo, eu queria bem reforçar essa questão, porque a gente chama Musas Runners, né? O nosso manto é roxo, ele começou lá atrás, foi um grupo que começou, e como cresce muito no grupo, tem muita gente que eu não conheço mais no grupo, que quando a gente tem uma atividade, as pessoas vêm, oi, tal, não sei o que tem. Ou você acaba sendo encontrado assim, em algum lugar, a pessoa vem e te cumprimenta e você fica assim, buscando lá. Quem é? Quem é? Mas daí, assim, e se tem alguém comigo que fala, quem é? Eu falo, eu acho que é do Musas. É musa, é musa. Com Eu certeza acho, é musa. eu não sei quem é, mas ela sabe quem eu sou. Então. Tá tudo bem. Mas por quê? Porque a gente motiva a postar foto, a mostrar a transformação, a estar presente no grupo. E aí a pessoa que te abraça, ela nunca te viu, mas ela vem te dar um abraço tão gostoso. Você fala assim, meu Deus, quem Verdade. é ela? É porque ela te acompanha lá Sim, pelo grupo, então ela sim. conhece o seu verdade. rosto, vê toda o seu dia a dia. Então, por isso que a gente também pede para mandar foto, pra gente conhecer o rostinho, para encontrar as pessoas, poder abraçar. E fora que a gente tem musa no Brasil inteiro, né? Sim, é um grupo transdimensional, né? Não, Tá no multiverso. top das galáxias, como eu falo. né? Top Porque- das galáxias. E daí o grupo surgiu há 8 anos. Qual foi, assim, a primeira motivação? Foi essa mesmo, de se encontrar para poder praticar uma atividade física. Eu acho importante, né, que a gente chama musas runners, mas dentro do grupo, às vezes a pessoa fala, mas eu não corro. Não precisa correr, né? Assim, o propósito maior aconteceu há 8 anos atrás, quando eu estava buscando algo após um diagnóstico aí também de problemas cardíacos, eu fui buscar algo para falar, vou melhorar, vou transformar, hoje eu vou sair, hoje eu decidi que eu vou correr. Mentira, não corria nada, né? Trabalhava com uma pessoa querida, a cadeira tá baixando sozinha, gente, presta atenção. Olha aí. Olha isso, vocês perceberam, né? É comigo, ó. Eu tenho que causar, porque senão não sou eu, né? Não, senão você Então, mexeu nessa cadeira. eu não mexi em nada. Ela, olha, gente, presta atenção. Ela desce e sobe. É um espetáculo essa cadeira. Prazer, cadeira. Meu nome é Lúcia. É assim, ó. Há 8 anos atrás, fui atrás, trabalhava com uma pessoa muito querida e que corria, praticava atividade física também, praticava tênis e corria. E ela estava no mundo da corrida, chegou um dia e falou assim, mas você tá com problema de saúde? Eu falei, o médico falou que eu vou virar um vegetal, você não é? Então vamos correr. Não corro, não caminho, não faço nada. Ele me escreveu, você vai estar aqui tal dia no Taquaral, vai ter uma inscrição do Bradesco, se eu não me engano, foi à noite ainda. Aí fui lá, tudo. Falei, nossa, é interessante. Eu caminhei embaixo de chuva, eu, minha filha, meu marido com uma sombrinha. Falei, é interessante, mas eu não volto mais. Ele falou, não, já te inscrevi em outra. Nossa. Eu falei, não, eu não vou participar. E aí que ele me inscreveu foi aqui no Swiss Park, né, em Campinas. E, por incrível que pareça, era uma corrida feminina. A do batom? A A do batom. Nossa, eu quase Era fui do presa. batom, Né? batom. A primeira Era era do batom, a depois corrida do virou batom, que depois virou. Aí eu vim, gente, e eu encontrei a Eliette, a Mulher Maravilha. Aquela mulher foi uma inspiração pra mim entre as mulheres. Ela não sabe ela sabe que eu encontrei com ela em Indaiatuba e falei, antes dela ir embora do Brasil. E eu olhei e falei assim, meu Deus, ela voa. Porque ela chegou, né, daquele jeito.
E minha filha estava comigo e eu estava com 97 quilos. Eu tenho uma foto que eu olho assim, né? Eu falei, não é possível que fui eu, né? E minha filha me acompanhou nessa corrida e aí naquele dia eu falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha, esse negócio dá coceira no corpo. Aí a menina que estava comigo, ela falou assim, é normal, você está em atividade, você está em circulação, seu sangue está circulando. Eu falei, não, mas ele já circula. Mas no meio da gordura, né? Eu falei, poxa, acabou comigo aquilo. Eu falei, caramba, a mulher me chamou de gordura pura. Eu falei, beleza, aí vou para a próxima. Aí eu fui, depois daquele dia eu fui mordida pelo bichinho da corrida. E na sequência teve um encontro no Taquaral de um outro grupo que veio de São Paulo e ia ter um encontro de mulheres para esse treino. Aí fui lá, gostei, participei com eles, um grupo muito legal. Participei por um tempo e desse grupo a gente foi conhecendo pessoas. E aí acabou que a gente criou o nosso grupo. Algumas pessoas da administração já saíram, tenho todo o respeito por elas, fizeram um trabalho legal, mas né, seguiram uma nova fase da vida delas e a gente continuou. E ficou eu e a Alana. E aí a gente falou assim, vamos acabar com isso tudo? Aí eu falei, vamos embora, chega, por mim chega. Várias vezes. Várias vezes. Aí o Acabar falou, não, vamos criar. Aí a gente discutiu o nome. E aí as pessoas, não, pelo amor de Deus, não acaba, eu tô com você. Mas era 10 pessoas, né? A gente falou, vamos continuar? Vamos. Aí a gente se encontrou um dia até num café ali perto da CPFL, que eu não esqueço jamais, Cerejeiras, né? Muito parecido com a cor do nosso grupo. Vamos continuar? Vamos. Aí foi um bafafá, porque eu falei, eu não vou largar, eu também não vou largar. Aí então saiu do grupo, saiu 70 atrás. Eu vou 70 atrás de vocês. Falei, e agora, Alain, o que a gente vai fazer? Vamos continuar. Aí a gente colocou vários nomes para criar o Musas, né? Aí fizemos, um amigo pediu, eu vou desenhar para vocês, desenhou e tal. A gente falou assim, se encaixa a cor, se encaixa o logo, se encaixa a coroa, que é tudo que a gente busca. Uma mulher correndo, uma mulher praticando atividade, uma mulher em atividade, que é o principal. A coroa, porque a gente tem que se coroar todos os dias, somos rainhas. Porque rainha, ela consegue governar terra, que é a nossa casa, né? Ela consegue governar o trabalho, ela consegue administrar filho, ela consegue administrar ela mesma. Então, o motivo maior de uma coroa é porque a gente consegue administrar tudo isso e cuidar da gente, né? E aí foi. Aí chegou a Fer depois, e aí foi chegando, do jeito manso dela, quietinha, assim, sabe? Porque ela adora o canto. E aí foi chegando, se ajeitando. Aí a gente ficou, nós três. Por um período, a Paloma fez uma participação muito legal como administradora também. Aí depois ela foi viver a fase dela, focar mais no trabalho dela, de mãe. E aí a gente continuou. E o principal foi assim... fui picada e a gente foi levando, né? Fomos, meu Deus. A gente foi levando as pessoas junto, e conhecemos pessoas assim que estão até hoje com a gente há 8 anos. E vem novas pessoas com despertar assim, eu preciso melhorar. Eu vejo a sua foto. Eu vi que a menina vai fazer lá não sei aonde. Você acha que eu consigo? E aí você vê assim, fala assim, isso é coroar alguém todo dia, né? Porque que é você aquela coisa de ser mulher que fala, né? Que não é aquela que aponta o defeito, mas que vai lá e arruma a sua coroa. Exato, né? Exatamente. Então, assim, algumas, é claro que tem... Lidar com pessoas, eu já até comentei com o meu diretor, falei assim, lidar com o ser humano é muito difícil, porque uma hora aqui, uma hora outro lá. Mas lidar com pessoas é muito complicado, né? Sim. Mas o principal é lidar com mulher. Porque a mulher, ela é mulher de fases, né? A música fala mesmo, é mulher de fases. A gente tem uma bipolaridade fora do comum. Mas se a gente ter alguém, às vezes, para colocar a gente de volta na linha, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho para a gente seguir e ver que realmente o ser humano, ele precisa de apoio. Ele precisa pegar a tua mão e falar assim, eu tô com você. Você pode contar comigo. Tem dias que eu não tô afim. Não, mas eu tô com você. Tem dias que eu não quero você. Não, mas eu tô com você. E é isso que a gente tem que mostrar para as outras mulheres, hoje, no mundo que a gente tá uma pela outra, né? E não existe falar, será mesmo que ela tá? Para com isso. A gente tá aqui, a gente tá há 8 anos. A gente tem um bloco, é tijolo em cima de tijolo, entendeu? E é isso que a gente tem que falar e é isso que a gente tem que pregar. Não é só um oba-oba de treinar, um oba-oba de vou fazer um treininho de KM. Não é KM que a gente está buscando.
A gente está buscando por qualidade de vida uma com a outra, né? Então, eu acho que o maior objetivo hoje do nosso grupo é fazer isso, é fazer você despertar e caminhar. Às vezes você vai caminhar sozinha, mas você vai lembrar como aconteceu essa semana, que você tem alguém que pode te apoiar e ainda pede para voltar. Então, assim, o caminhar com alguém é muito mais gostoso. E eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de parceria, né? Eu estou falando de amizade, de carinho, de empoderamento, de empatia. E o que o mundo mais precisa hoje, empatia, um se colocar no lugar do outro. E a palavra do momento que foi e voltou, né? Sororidade, que é o principal, né? Então, eu acho que é isso, no. Eu falo demais, tá, gente? Tchau. Não, e eu quero saber. A Lana, ela disse aqui quando foi a primeira corrida dela, né? Eu acho que a gente, todas nós, temos um momento ali na vida que é o momento da viradinha de chave, né? Porque a gente acha que tá tudo bem até a página 1, porque nem chega na página 2, né? E são diversos os problemas, são os diversos problemas com a gente mesmo, porque nós somos fases e nós temos os nossos problemas pessoais, internos, da nossa cabeça, que não é problema, mas na nossa cabeça aquilo pra gente é. Como que foi? Assim, você tem a sua história, você teve uma história de emagrecimento, isso aí da sua força de vontade, de correr atrás. E como que foi esse seu start? Que não, eu não quero mais isso. Eu já estava acima do peso há muito tempo, há mais de 10 anos. Quando eu engravidei da minha filha mais nova, eu já estava 20 quilos acima do peso. E aí eu tive que, né, precisei de um empurrãozinho. Fui humilhada no meio da rua por mulheres que me chamaram de gorda, me ofenderam de graça. E aquilo foi, para mim, a gota d'água para eu poder mudar de vida. E aí eu comecei com a corrida. Comecei uma reeducação alimentar e a corrida, e eu tava assim, literalmente na força do ódio. E aí, em 7 meses, eu emagreci mais de 30 quilos com a reeducação alimentar e a corrida. E eu sou uma pessoa movida a desafios. Eu sempre sou movida a desafios. Depois que eu emagreci, conforme eu fui correndo e fui emagrecendo, eu fui melhorando na corrida. Eu falei, eu vou começar a competir nesse negócio. Então, esse negócio vai dar bom. Comecei a melhorar a performance, comecei a competir. E aí tem toda uma história com a corrida de competição, de pódio, de troféu. E assim foram alguns anos. Eu até contratei assessoria na época, um treinador de São Paulo que me ajudou bastante. Melhorei bastante minha performance na corrida. E aí fiquei um bom tempo correndo, quase 10 anos só corrida e reeducação alimentar, mantendo peso e competindo e tudo mais. Nesse meio tempo aí teve a criação do Musas e motivando as pessoas, e aí corria, competia, voltava a buscar as musas, fazer aquela bagunça, que eu adoro uma bagunça, né? Inclusive rouca, porque adoro gritar também, né? Louca. E aí passou 10 anos, eu falei, agora, uma coisa que eu odiava muito quando era gorda, quando eu estava acima do meu peso, era meu braço. Eu odiava meu braço. Meu braço era muito grande. Era a única coisa que Mas aparecia ainda nas... é grande. Agora é diferente, agora é forte. Era a única coisa que aparecia nas fotos. Meu rosto de traquinas e meu braço. Falei, eu vou entrar na academia, eu quero ficar definida. E aí eu peguei e falaram assim pra mim, mas você não vai ficar definida se você não tomar nada. Se você não tomar hormônio, se você não tomar anabolizante. E esse você não vai conseguir, não funciona comigo, né? Porque eu tenho que mostrar que eu vou, né? E aí eu comecei a pegar pesado na academia e treinava superiores, e no dia que era treino de inferiores eu corria. Treinava superiores, no dia que era treino de inferiores eu corria. Massa embaixo, nada, né? É uma formiga. Só braço, nada de treino de inferiores. E aí, isso já foram 4 anos. Eu consegui definir bem a musculatura dos superiores. Há 2 anos, aproximadamente, eu passei por um coaching. E ele falou assim, você não tem nada de massa embaixo. E eu fui na praia e fiz um vídeo entrando na água, que, pelo amor de Deus, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, Jesus, preciso para ontem treinar inferiores, treinar glúteo, treinar perna e tal. E comecei a treinar perna e comecei a mesclar superiores e inferiores. E aí, no ano passado, eu já estava bem definida. Eu falei assim, eu acho que eu preciso de um novo desafio. Eu vou entrar nessa história de fisiculturismo. Vamos ver se vai dar bom esse negócio. Só que eu não quis nenhum tipo de estimulante.
Então eu não tomei nada, eu quis subir 100% natural. Foi só treino e dieta pesada, e é mais difícil, porque você não tem um estimulante que te ajuda a queimar a gordura mais rápido. Então eu entrei, comecei dia 6 de janeiro a preparação para o fisiculturismo natural. Agora, de 2025. 6 de janeiro de 2025. Só que o que acontece? Para você fazer uma boa preparação, você precisa estar bem de saúde mental. E aí, no final do ano, eu perdi a minha mãe, que era uma estrutura para mim. Não tem jeito, né? Vamos E todas aí- chorar. Alguém quer minha blusa? E aí, você precisa estar bem de cabeça, porque é uma alimentação muito puxada. Você faz alimentação só de legumes, você corta o açúcar, você come por um período só tilápia, você corta carboidrato e você tem que treinar pesado e você não tem força. E aí, nesse período, foram 5 meses de preparação, é muito tempo. E você passa por muita tentação, né? Porque a vida Com tá certeza. acontecendo, o Sim. trabalho tá ali, é o dia a dia, e você tem festas, você tem aniversário, e você tem que seguir no seu objetivo. E eu tava firme no meu objetivo de subir. O meu troféu era estar ali no palco. E aí, é muito importante que nesse período você tenha apoio, e eu falei bastante sobre isso, porque, como eu disse, a Lúcia é uma mãe, né? Como eu E disse. ela tem sido uma mãe para mim muitas vezes. Eu, coitada, eu sobrecarreguei tanto ela. Eu, às vezes, nem falava oi, só mandava um áudio. Eu não aguento mais, eu quero comer doce, eu não quero comer tilápia sem sal. Eu tô com saudade da minha mãe, eu quero minha mãe. E foi um período bem, bem turbulento. E aí, faltando 10 dias para a competição, nós achamos, a minha treinadora, né, achamos que, mais ela do que eu não estava tão competitiva, e eu descobri ali que não tinha uma separação, porque eu achei que tinha, entre atletas hormonizadas e atletas não hormonizadas. Porque acaba que é um pouco injusto. É tipo o frango da granja e o frango do quintal. É isso aí. Você era o É frango mais ou do menos. quintal. Exato, Isso. exato. Ela Você era, não era- ela, Você não era o Chester. não, ela era o franguinho caipira O frango que vende na defumado. feira. Galinha da defumado. Angola, era a galinha da Angola. Era o que é alimentado com milho. No caso dela foi brócolis. Brócolis, Contra tilápia. o Chester do Natal, né? Fartão. Turbinado. Exatamente. Nossa, isso. eu vou comprar um Chester, vou fazer essa... Boa, gostei. Sabe aquele franguinho defumado ainda? Ainda me congelar, eu tenho uma bombinha. Codorna. Tudo douradinho assim. Minha geladeira, codornas ao vinho. Será você? Que horror. Mas é exatamente a comparação engraçada, mas é isso mesmo. E aí, faltando 10 dias, a gente achou que não tava, porque tem algumas na competição, como é uma competição profissional, inclusive internacional, você tem que fazer uma filiação para poder fazer essa competição. Você precisa de algumas estruturas no corpo, né? Precisa estar com a tal da gota, que eu falei bastante, que é um músculo que desce do glúteo. E eu não tinha, porque o Mas não meu tinha glúteo... glúteo. Exato! Parecia que eu tinha levado tapa na bunda de régua de madeira, porque eu não tinha. Era reta. Então, eu falei assim, a gente talvez até cogitou de não subir. Eu falei, não. Eu tô 5 meses sofrendo. Não tem essa possibilidade. Eu vou subir. Tendo gota, não tendo gota, eu vou subir. E aí eu continuei os últimos 10 dias e passou assim. Na última semana é a pior semana. Porque chega na segunda-feira, se você compete no sábado, na segunda-feira você tem que tomar 7 litros de água. E a refeição daquela semana ainda não tinha mais carboidrato. Foram 5 refeições de tilápia. Por que tilápia? Porque a tilápia tem menos gordura. E é a semana que você precisa secar o resto de gordura que tem. E você depois desidrata para a pele grudar no músculo e ficar em evidência só o músculo. E aí era tilápia ou peito de frango. Mas a gente tira o sal. O que você prefere, a tilápia ou o sal? Ou o frango sem sal? Frango sem sal deve ser horrível, eu nem tentei. Então eu fiquei na tilápia mesmo, já estava acostumada, fiquei na tilápia mesmo. Na segunda você
você toma 7 litros de água e come tilápia. Só tilápia. Sem legumes, sem nada. Ainda assim, tinha um pouquinho de sal. Na terça, você reduz para 6 litros de água. Na quarta, você reduz para 5. Na segunda, foram 3 gramas de sal. Na terça, foram 3 gramas. Na quarta, foram 2 gramas. Isso em todas as refeições. É o dia todo. E você fica deitado no quarto daí, né, pra fazer isso, porque você não vive, né? Na segunda, eu dei 3 aulas de bike. Você continuou trabalhando. 3 aulas de bike. De 50 minutos cada. Com essa alimentação. E você não tá, e você já não faz mais um treino, é só devagarzinho, só estímulo, né? Na quinta, você corta o sal. Aí começa a brincadeira. Cada dia o corpo vai mudando mais um pouquinho. Quando você acha que você já chegou no seu limite, você vê que ainda tem mais. É assim, é insano o negócio, é fora do normal. A gente, quando você nunca fez, você não entende o nível que você leva o seu corpo. Na quinta-feira, quando você tira o sal e você reduz a sua água para 4 litros, já começa a mudar. Na quinta, eu comi 4 refeições de 100 gramas de arroz, com 20 de uva passa, sem sal. Só. Na sexta-feira, foram 4 refeições de 100 gramas de tilápia sem sal. E só. Na sexta-feira, eu tomei 2 litros de água. E o café inclui, qualquer outro líquido inclui como água, como líquido, né? Nesses dois litros, até as 4 horas da tarde. A partir dali, corta todo tipo de líquido. E aí, na sexta, a gente vai lá, nós fazemos a pesagem, fazemos o check-in, a inscrição, né? Para subir no sábado, que começa às 8h30 da manhã com a pintura corporal. E aí, ok, você vai, não come mais nada, são as 4 refeições. Eu comi as 4 refeições de tilápia, marquei a minha maquiagem para 6 horas da manhã, fiz a maquiagem em casa e fui para lá às 8h30 tinha que fazer a pintura corporal. É muito engraçado porque as pessoas acham que é um bronze, né? Não é? Não é um Aquele bronze. jet bronze? É um compressor mesmo. Você entra numa cabine e eles pintam você. Com rolinho. Com De pintura oral. Antes fosse. É um compressor mesmo. Que pinta todos, ergue o braço, vira, abaixa o braço, vira de costa, né? Faz a posição do glúteo para poder não ficar nenhuma parte Entrar até lá branca. dentro. Não, entrou tudo, gente, certeza. Entrou. E até ali você tá animada, tá tudo bem. Pinta tudo ali, ó, espera 30 minutos ali para você secar, para você poder colocar o biquíni. Tá bom. Nisso eu tinha feito uma refeição de 100 gramas de mamão e 10 biscoitinhos de arroz. Tá bom, tô lá animadona, esperando. Eu fui conversando com o cara que me pintou, porque ele era mó gente boa. E eu falei, eu já pesei 120 quilos, eu sou a única natural, que todo mundo, as mulheres tudo harmonizada, tudo bruta lá, blá, blá. E eu na força do brócolis, né? Aí eu e conversando com ele, nossa, que legal, vou te seguir e tal, né? Ele tava acima do peso, eu também tô acima do peso, preciso emagrecer e tal. Falou o nome dele, Alex, o nome dele. Aí eu tô lá esperando secar. Começou a aparecer umas estrelinhas. Eu, Alex, acho que eu vou desmaiar. Que bom que você avisou. Aí eu peguei, baixinho, e ele pintando outra pessoa já. Alex, acho que eu vou desmaiar. E a menina olhou pra mim e falou assim, dá a mão, senta aqui, ó. Eu, Alex, eu acho que eu vou desmaiar. O que eu falei, acho que eu vou desmaiar, que ele virou, eu só olhei pra cima e já estavam me deitando no chão. Eu desmaiei de verdade. 3% de gordura, 56 quilos. Eu tava muito desidratada. Tava muito fraca. O corpo falou assim, chega, você é louca. Vou te jogar no chão. E aí falaram assim pra mim, alguém dá sal pra ela, a pressão caiu. Eu falei, eu não vou comer nada, chama a minha treinadora. Doido. Pessoa morrendo ali. Depois de 5 meses, eu vou colocar sal na boca agora, perder tudo, nem pensar. Aí minha treinadora veio e falou, nossa, amiga, você tá bem, Vamos lá, você precisa comer alguma coisa, você precisa hidratar e tal. Quem disse que descia? Sabe a era do gelo, o Cid, quando bebe água do mar, com a boca dele faz assim, ó. Era igualzinho. Ela abriu o Doritos, que eu tava super empolgada na sexta, que eu queria comer o Doritos, queria comer hambúrguer, né? Tava toda empolgada. A hora que eu pus o Doritos, coloquei o Doritos na boca, fez assim, ó, grudou tudo em volta. Quem disse que aquele negócio descia? Tava desidratada. Não descia. O corpo tava Não uma vai. esponja. Não descia.
Eu não conseguia ficar sentada de tanta dor nas costas, na lombar que eu sentia. Aí eu deitava no chão, aí melhorava. Aí ela falava assim, amiga, você precisa, minha amiga, minha treinadora, você precisa sentar, você precisa se recuperar. Eu falava assim, eu não consigo. Eu tô tentando. Aí sentava, a lombar doía, deitava de novo. Falava, caramba, você precisa comer, você precisa comer. Me deu um pouquinho de isotônico pra hidratar, mas nada de água, só isotônico. Aí me deu o arroz sem sal, com uva passa. Quem disse que aquilo descia? Não descia, né? Credo. Nem o biscoitinho de arroz com mel não era tão gostoso. E aí eu fui tentando e fui rezando, sou católica, e eu fui rezando e falando assim, Deus, 5 meses eu sofri, né? Pelo amor, me ajuda aí. E eu com o olho fechado e falando, poxa, né? Não é possível, tem muita gente esperando, né? Eu quero subir, eu tô aqui. E eu não perdi Não, dinheiro vai e tal. subir, ele vai achar que você tem que ir, Deus. Não, Por favor, não quero é- subir. não ergue o braço, Ergue a não, não dá leva. Me dá a mão, filha. Você quer subir? Vem Opa, aqui. daqui. As portas do céu se Vem abrem. aqui. Atleta reborn. Aí eu peguei e falei assim, não, fica... Aí ela falou assim, amiga, você precisa reagir. Eu falei, calma, eu tô rezando, eu tô com o olho fechado, mas eu tô rezando. Aí eu peguei e falei, não é possível, não é possível. Mandei mensagem pra essa aqui, Lúcia, você tá chegando? Pelo amor de Deus, preciso de você. Quem? Minha mãe não tá aqui, preciso da minha mãe, preciso de ajuda. Meu marido chegando, minhas filhas chegando, eu queria ela. Meu marido nem sabia onde ele tava. Aí ela, não, tô chegando, calma que eu tô chegando. Bebe água, não pode beber água. Você tá com crise de ansiedade. Ela falou, não sei, Eu tô não sei. desidratada. Eu falei, Não então... chora que Aí vai vai sair mais água. A hora que ela falou, tô desidratada, eu falei, é você que lute. Né? Aí eu falei, Lúcia, eu não sei se eu vou conseguir nem subir. Você que lute, você vai subir sim. Tá bom? Engole o choro. Engole o choro. Aí peguei, sentei e falei assim, ela virou pra minha atendedora, virou pra mim e falou assim, eu acho que a gente sobe daqui 30 minutos. Eu falei, fudeu. Tá bom. Vamos colocar o biquíni, então. Levantei, é muito custo, levantei, vamos no banheiro, vamos colocar biquíni. Ela me ajudou, não consegui nem ficar em pé, né? Tô imaginando aquelas vacas do Nordeste lá que ficam osso e pele Exatamente. escorando na Só pele e osso. na cerca. Nascer. Exatamente. Nascer. Era bom de colocar a foto aí agora, que seria legal. Só pele e osso. Aí, Vamos pedir pro Dan aí pra faz- ele colocar pra gente. Apoia. Então, né? coloca uma das fotos Coloca aí. uma das Apoia. fotos dela É. desmaiando, aquele momento que ela Ah lá. faleceu. Olha lá. Ai, que horror. Como é que tava? Seca? Credo, que delícia. Olha lá, parecia. Conseguiu subir. É, Conseguiu pelo menos subiu e fez uma pose, né, gente? Eu ainda quis fazer foto tendência. É. Ah, por favor. Quis fazer movimento tendência no palco. Oi, Jesus É. subiu. Deus? Agora, Nossa. Deus, pode É ser o agora, hein? dedo. Que eu falei, mas o que ela tá achando, gente? Aí eu fui lá, coloquei o biquíni. Aí ela falou assim, faz as poses. Eu olhei pra ela, falei, você tô conseguindo ficar de pé. Vamos lá, vamos fazer as vira. poses. Corri tudo a pintura, né? Aí ia ter que retocar. Ele falou que retocava depois. Tá bom. Aí fui melhorando. Fui lá, gravei um vídeo no Instagram, porque tava todo mundo esperando. Recebi muita mensagem, muita energia positiva. Não, estamos aqui com você, muita musa mandando. Estamos todas de mãos dadas, estamos rezando por você. Nossa, até arrepia. Tanta energia boa, eu senti que eu comecei a melhorar. Comecei a melhorar. Olhei pra ela, falei assim, vamos descer. Não vou ficar aqui em cima não, porque tem um lugar que os atletas ficam, né, esperando, que chama backstage. Falei, não quero ficar aqui, quero descer. Vou lá, a Lúcia tá chegando, minha família tá chegando, eu quero descer. Vamos lá, vamos respirar. Desci, tem uma musa muito querida que foi também, a Luciana Dall'Acqua. Ela fez uma oração, ela ficou do meu lado. Calma a ansiedade, você tá bem, você vai subir, fica tranquila, você veio aqui pra isso. Me ajudou muito ali no momento. E aí eu falei assim, olhei pra a Lu chegou também. Aí eu não cheguei a ver a Lu porque eu fui fazer um treininho. Porque você faz um pump antes, faz um bem leve, porque você tá muito cansada, fica muito exausta, o batimento cardíaco sobe muito rápido. Falei, vamos fazer um stiff ali, vamos dar uma estimulada, vamos. Aí fui atrás do palco, onde tinha um banheiro ali, um cantinho. O palco era aqui, eu tô lá. Falei, vai demorar uma meia hora. Vou fazer aqui, né? Ela falou, então tá. Um exercício, um Doritos. Tá bom. Fiz lá o stiff.
me dá um Doritos. Aí comia o Doritos. Aí fazia outro exercício, mais um Doritos. Tá bom. Daqui a pouco a gente tá lá treinando. Não fiz retoque de pintura. Quando você vai subir, você passa por trás do palco e eles passam um primer, que é um brilho pra você subir brilhosa, maravilhosa. Tô lá treinando. Chama agora a atleta fulana, primeira categoria biquíni. Eu, ai, meu Deus, mas sou eu. Ai, meu Deus. Aí joguei, eu tava com hobby, joguei celular, joguei tudo. Ela, vai, amiga, vai. Passei por trás, na hora que eu passei por trás do palco, atleta 713. E eu tentando chegar lá. Atleta 713, Alana Alonso, atleta... Alana Catiúcia. Atleta 713, Alana Catiúcia. Nossa, de tanta risada. Cheguei perdida. Parei por trás. Oh, tipo assim, sou eu. Entrei sem brilho. Entrei com a maquiagem. Essas fotos eu tô com a maquiagem borrada. Porque eu não tinha retocado a pintura. Dá pra ver em algumas... Ah, lá, tá vendo o interior da coxa ali? Tá com umas pintinhas, porque foi onde caiu a maquiagem. Aí, falei, é agora ou nunca. Aí, a hora que eu entro, tô lá, olha assim, uma louca de rosa, pink, gritando lá, do lado da plateia, com o celular na mão, fazendo o vídeo ao vivo no Musas. Aí eu peguei e falei assim, só ouvindo a louca gritando, Musa, Musa. Aí eu falei, agora é a hora das poses, né? Fiz as poses, pensei, tá uma merda isso aqui. Aí depois eu fui olhar o vídeo, tava maravilhoso. Eu falei, tá bom, eu vim pra isso mesmo? Tá bom. Fui, peguei, saí. No que eu saí, eu subi em 3 categorias. Eu saí, dei a volta por trás do palco. E aí, sim, antes de me chamar, deu mais um tempo que as outras meninas subiram. Aí eu peguei e falei assim, eu subi sem brilho. Onde você tava? Eu tava aqui no banheiro treinando, a gente chamou, ninguém... Você não ouviu? Tá bom. Aí passou o brilho. Aí eu subi uma segunda vez com uma outra atleta, depois subi por uma terceira vez. E a louca continuou lá de rosa, gritando e filmando. Eu conheço a tudo ao moça. vivo. Você sabe o nome desse filme, né? Ainda estou aqui. Mas, gente, tinha que ter um câmera lá filmando em tempo real para as meninas que não pôde comparecer, porque você paga para entrar. E não é todo mundo que tem condição, não é todo mundo que consegue ir num sábado fazer isso, né? Sim. Aí tava eu e a Fer lá, aí a filha dela do lado, mas assim, eu era mais equilibrada, né? Porque eu tava filmando, né, Minha gente? filha falou. É. Minha filha falou mesmo que era. E aí eu lembro que a treinadora falava assim pra mim, quando você subir no palco, vai ser igual aqueles filmes que você só vê o jurado na sua frente. Mas eu não consegui. Porque tinha um ponto rosa, cheguei ali. Tinha, né, 2 pontos rosas, cheguei ali, que ficavam gritando. E aí eu não sabia se eu olhava o jurado, se eu ria pra lá. Aí eu tava filmando, ela ficava olhando pra mim, em vez de olhar pro povo. Tem parte da filmagem que eu tô olhando pra lá. E aí você sobe, você faz o desfile, né? Faz a sua apresentação e sai. Depois que termina, você vai. E aí eles vêm com outras categorias, de feminino, de masculino. E aí você leva um chá de banco e fica ali. Isso foi por volta das 11 horas. E aí você descansa de novo. Você tem que ver o que você come, porque a hora que você sobe, os jurados, embora você já fez a sua apresentação, os jurados olham o físico de novo para ver se teve alguma mudança entre as atletas. Então você não bebe água enquanto não termina a competição. Eu só queria água. Era a única coisa que eu queria. Eu nem tava com fome. Eu só queria água. E aí você vai, faz um pump de novo, tal, e fica ali embaixo. Aí nós ficamos, eu não fiquei no backstage, eu fiquei ali embaixo olhando as apresentações, nós ficamos zoando ali, olhando as apresentações. E foi muito gostoso, foi um dia, nossa, foi sensacional, foi sensacional. Aí quando foi por volta de umas 3h15, 3h30, eles chamam os atletas para fazer a premiação. E aí, na primeira premiação, tinham 6 atletas, e embora eu não acho que foi justo, eu não consegui classificação na primeira premiação, que foi estreantes, a categoria biquíni. Eu também não acho biquíni. justo. Se for para julgar, eu também não acho. Não é? Todas estavam, eu acredito que todas estavam harmonizadas, mas ok, porque eu fiz inscrição sabendo, né, que não tinha separação. Na segunda categoria, que foi Master, eu peguei em segundo lugar, e na terceira categoria que eu subi, que foi o Open, da minha altura,
todas da categoria biquíni. Eu peguei em terceiro lugar, que foram essas 2 bonequinhas que vão comigo para todo lado. Agora que são minhas filhas, porque foi muito difícil conseguir. As bebês reborn. As bebês reborn. Mas assim, você pretende continuar fazendo isso? Então, né? Como uma pessoa que adora um desafio e muito competitiva, eu tô com o segundo lugar entalado aqui. Eu acho que é a mesma sensação de quando você termina uma maratona e você tá lá no 37 quilômetros, você fala assim, eu Vou ter que nunca andar mais mais, vou né? fazer O que eu tô isso. fazendo Por aqui? que eu tive essa ideia? Mas daí você engole o choro, porque agora não dá mais pra voltar. Então você vai. Mas daí na hora que você passa no pórtico, você olha e fala, putz, eu preciso melhorar esse tempo. Eu acho que essa mesma sensação de Sim. você olhar e falar, putz, eu preciso melhorar esse tempo. E então você tem aí ainda uma missão para chegar lá no topo. A E daí força do ódio. Então, mas aí você tem que parar para pensar o seguinte: você não está competindo com a fulana Sim, ela sim. tá que é competindo natural. com ela. Sim. Não, você não está competindo com a pessoa que pegou em primeiro lugar, que está no mesmo nível que você. Ela está a um nível diferente. Sim, Ela sim. está numa categoria diferente. Então, se for para levar por esse lado, Você ganhou. você ganhou, Lã. Esquece Sim, o troféu. sim, sim. Entendeu? Você não competiu. Esqueci o nome da menina. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mas ela tem um negócio que você não teve. Entendeu? Ela harmonizou, botoxou, sei lá como é que chama. Caramba, 4. Você não fez isso. Então, Sim. você tá no primeiro lugar. Sim, sim. Entendeu? Ou então a associação tem que ter a consciência de que, assim, não, vamos criar uma categoria para os não hormonizados. Mas Tem tem, né? algumas, não da Musical Contest, que foi a que eu participei, mas tem algumas outras que não é NPC, que foi a que eu tive que fazer a filiação para poder fazer a inscrição, que tem categoria natural. Porque, assim, Específica. valeu a pena todo esse sofrimento para você? Valeu. Valeu. Quando você vê que você consegue chegar num nível que você é uma satisfação de falar assim, cacete, eu consegui. Na força da disciplina, do treino, da determinação, da ajuda, do apoio, porque sozinho você não consegue. As pessoas que estão à sua volta também sofrem, né? Porque vê que você, em momentos, sofre. Né? E é assim, o mérito não é só dela, né? Sim. O mérito é principalmente de quem está apoiando, porque a pessoa que está apoiando, principalmente a família que está próximo, não é o mundo dele, não é o mundo da filha, não é o Não mundo... foi uma escolha deles. Não foi, é uma Sim. escolha dela. Só que eles sofrem por consequência, porque a partir daquele momento o assunto dela vai ser só aquele, porque ela está focada. Então, assim, o mérito é de todo mundo que está ali Com envolvido, certeza. mas é uma situação assim que você tem que pensar muito se vale a pena você continuar, porque é uma mudança de vida para todo mundo. Sim. Não é só sua, é para Sim. todo mundo que está ao seu redor. E aí tem que ver o quanto vale a pena isso. E mexe com a questão hormonal, porque você ainda não tá ali na nossa fase. não, Você não tá na nossa fase aqui. Não, você não Nós tá vamos fazer um segundo podcast da Vamos, menopausa, vamos porque falar, aí vai vamos falar. vai ficar 5 Mas horas. mexeu, porque você tá lá desde janeiro. Eu sei que muda também até o ciclo menstrual, muda tudo, né? Muda por conta do baixo percentual de gordura. O baixo percentual de gordura, na verdade, ele não é saudável, né? Tem um limite. Para que até o limite ele é saudável, depois ele deixa de ser, porque ele começa a mexer com muita coisa mesmo, principalmente o ciclo menstrual. Mexe com o hormônio, mexe com o humor, mexe com muita coisa, né? Por isso que, para uma pessoa normal, igual a minha treinadora falou assim, a gente já emenda com 1 em julho. Eu falei, não, calma, eu preciso respirar. Não. Preciso respirar. E aí, a gente entra na questão do pós-campeonato. Porque a pessoa acha que assim, beleza, acabou, subiu, agora você pode comer tudo que você quiser. Não pode. E eu tava falando com a minha treinadora sobre isso. Existe um período pós-campeonato que chama efeito rebote. Você eleva o seu corpo ao extremo numa preparação de campeonato. E você fica muito tempo com uma privação muito grande, né? Você fica ali muito tempo com muita restrição, percentual de gordura baixo, tá muito magra,
quando você começa a mandar a comida pro seu corpo, ele fala, oba, agora vem. Vou estocar porque ela ficou sem Exato. comer. E aí você engorda. Porque se sou Assim. eu já saio de lá, já vou passar no McDonald's, A no maioria. Burger King, vou comer maioria vai pra sorvete com rodízio. batata frita, já. Sorvete com batata frita. Eu vi uma menina comendo. Eu adoro. É bom? Eu gosto. Ai, meu Deus. Gente. Acho que eu não quero isso, não. E a Também maioria não. faz isso, sai de lá vai pra rodízio. Uhum. Teve gente que depois do campeonato conseguiu engordar 16 quilos em 2 Caramba. dias. Tem gente que, a gente estava falando hoje sobre isso, eu e minha treinadora, de um atleta que, natural, ele competiu e depois que ele saiu de lá, o treinador deixou ele livre. Ele comeu 10 caixas de barra proteica. Ele engordou 20 quilos. Caramba. De um dia para o outro. Nossa. Deus. E isso é perigosíssimo. Aham. Por causa do sódio, por causa da gordura, por E N o seu corpo não tá motivos. acostumado mais com aquele tanto de Não, coisa. e você fica muito tempo, né, É. com a restrição. Caramba. Uhum. Então, o pós-campeonato é pior ainda. Por quê? Porque você quer comer, porque você ficou muito tempo sem, e você não pode. Chega, você não vai fazer mais isso. Pelo Senhora. menos você vai pensar sobre isso. Gente, o papo tá ótimo. Dá pra falar muita coisa. A gente tem muita coisa. Esse foi o primeiro É o de Musas outros que eu te escuto? virão. Musas que eu te escuto? Musas que eu te Quantos escuto. minutos a gente tem, Musas que eu te escuto? Eu acho que a gente tem 5 minutos. 8. Caramba, mas, o ó, tempo 8 voou. minutos. Não, para com isso. Vamos fazer um pacote, né? 8 minutos. Vamos parar a Já noite. vamos fazer a sextou. parte 2? Parte dois. Não, porque assim, é legal, é maravilhoso ouvir essas histórias. A gente se deixar vai a noite toda, Vai Sim, né? sim. E é inspirador. Mas é só pra saber mesmo. Mas ela não vai fazer não, viu, gente? Gente, ó, então vamos deixar Minha assim mãe meio postiça que... não vai deixar. A mãe não deixa e a gente tem que obedecer a mãe. É, A acho mãe- melhor. A mãe obedece. Mas antes da gente encerrar, eu quero ver se valeu a pena mesmo, Alana. Ah, isso. Eu te É. desafio aqui, mostra aí se valeu como a me pena. desafiou. E vou Desafiou. desafiar Eu você. vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Agora que eu já Você diz que comi, Eu vou até cantar uma musiquinha enquanto você faz. Tananana. Já tá. ai meu Deus, Deixa o eu famoso biquíni. Esse biquíni, eu achei ele maravilhoso. Ele é um porque biquíni parece da de loja dança- Musas, tá, gente? Pouca luz, graças a Deus, né? Olha quanto Parece brilho. da dança Graças a Deus, ela dança do desencardiu, ventre, né? Que Ela lindo. desencardiu. É porque ela Tô tava, desencardina ainda, né? Tô gente. desencardina ainda. Nossa, mas ele vira assim pra ver, Levanta tá dando pra assim, ver. Ó. assim. Mostra, cadê o muque? Ó, igual o meu, gente. Ó, Nossa. igual o meu. Realmente, ele é, agora olhando de perto, ele É nessa lindo. luz que tá, ele é maravilhoso. Sim. Muito bonito. A gente tem para vender na nossa loja musasrunners.com.br a uma bagatela de R$3.500. Leilão. Olha. Usado pela Tetão. Ô, gente, então, ó, o papo tá bom, mas a gente não pode ficar aqui. Assim, o que fica hoje é essa força de vontade da Alana. Parabéns, Alana, em nome de Obrigada, todas as musas transdimensional. Parabéns pra você, pelo assim, você é realmente uma inspiração para muitas pessoas ali dentro do grupo, para os seus alunos, para sua família, que eu tenho certeza que suas filhas têm muito orgulho, seu marido eu tenho certeza também, que às vezes eles falam não, que mas não, o marido eles dela, têm. eu fui lá falar com ele, né? Eu falei lá no dia, eu falei, ó, não foca no bumbum das mulheres, só foca no bumbum da sua esposa, tudo bem? Ele falou, tá bom. Eu acho que ele ouviu, porque ele falou assim pra mim, É. o seu era mais bonito. Ai, ele é bobo de falar que não. Gente, mas meninas, Lúcia, encerra aqui então, mostrando aqui, ó, o nosso... Mascote. Nosso mascotinho. Bebê reborn, Nosso mascote bebê reborn. reborn. Nosso bebê reborn. Musas Reborn. Musas reborn. Musas de verdade. Mulheres de verdade. Mulheres que Ó, Lu, esse aqui é seu. gostam de transformar. Esse Uma é boneca meu. reborn. Ela Toma, ficou você pega- sem. Olha lá, ó. Ela já Biquíni. ganhou um biquíni. Eu acho que assim, Gente, a gente ganhou. isso aqui Tá bom. é exemplo de superação, isso aqui é exemplo de motivação, exemplo de que você pode fazer chegar onde você pode, onde você quiser. Mulher é isso, mulher é transformação, mulher é mulher, gente. E quando a gente coloca a força no que precisa, que é o amor próprio, a gente transforma. E principalmente você, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, sempre você em primeiro lugar da sua vida. E sempre agradecendo a Deus, porque não existe nada sem Deus no nosso coração, na nossa vida. E que a gente possa seguir juntas
todas uma pelas outras, na força do amor, na força do carinho, da amizade, do empoderamento, das receitas, dos KMs, da vida e da estrada da vida, porque essa a gente não tem certeza até quando a gente vai trilhar. Então, enquanto a gente está nessa estrada, que a gente trilhe com pessoas do bem e com mulheres que queiram bem uma com as outras, uma às outras. Esse é meu recado maior. Queira bem uma mulher, porque tendo uma amiga, tendo uma mulher, você tem tudo na vida. É isso. Eu acho que é isso, não? Eu acho que até caiu aqui um Caiu um cisco aqui. Eu poderia falar horas e horas, porque hoje eu tô romântica. Momentos de amor. Musa que eu te escuto, foi maravilhoso e eu amei. E eu queria vamos voltar com a fazer- história da Noêmia, porque ela tem história legal. Tem história, mas a gente vai contar também. Eu queria agradecer o Doug, Doug, gente, porque Doug. tem um bendito sois vós entre as mulheres. Doug. Que é o Doug aqui do estúdio que falou aqui, que abriu as portas pra gente. O Dan também, que tá ali só operando a mesa. Então, muito obrigada, gente, por Gratidão, vocês gente. abrirem um espaço aqui pra gente poder Que falar venha hoje ser nessa... o primeiro de muitos. Muitos. Se Deus quiser, porque é gostoso estar aqui. Eu gostei. Eu gostei também. Mais uma parceria, Musas. Mais uma Vamos parceria uma Musa parceria de Ser. musônica. Musa que eu te Então, escuto. daí a gente encerra assim, tchau. Ah, não, né? A gente tem que falar o seguinte. Como uma deusa, você me mantém. É. E as coisas que você me diz... Me leva além. Musas Runners é isso aí. Um beijo no Beijo, coração, gente. gente. Beijo, Beijo. gente.